Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre fé, a fé sobrenatural que nos faz alcançar bênçãos, vitórias, que nos faz subir no topo dos nossos sonhos, levar-nos a um lugar de conquista, de vitória. Na verdade, a palavra de Deus, ela foi criada, ela foi deixada para que homens e mulheres cheios do Espírito Santo pudessem viver o sobrenatural de Deus através da fé, fé nas promessas. Por isso que a própria palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, no livro de Romanos 10:17. Talvez você que me possa estar ouvindo esteja passando por um momento de necessidade, de tribulação, até de adversidade, até de intempérie, de tormenta na vida, possa estar sentindo ventos contrários em relação às promessas que Deus fez na sua vida. Mas eu quero deixar aqui uma palavra de fé nesta manhã, para que tu possas mover nessa fé, regando as promessas, mesmo quando as circunstâncias são contrárias às promessas que recebemos. E aí o Senhor hoje me confiou a sua palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, versos 22, que nos fala quando Pedro andou sobre as águas do mar. E nós aqui poderemos, neste trecho bíblico, nós podemos fazer aqui alguns enxertos, podemos fazer aqui algumas revelações do que a fé sobrenatural pode trazer de bom para as nossas vidas. Versos 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. É interessante. Jesus disse para eles passarem para a outra banda. E neste percurso, as ondas começaram a açoitar o barco. Igual é para nós. Deus dá-nos promessas e nós temos que obedecer, regar as promessas. É óbvio que no percurso onde nós começamos e terminamos para alcançar promessas, ou para obedecer à ordem direta de Deus, intempéries, ventos contrários vão se levantar certamente, porque essa é a função de Satanás, essa é a função do inimigo das nossas almas, tentar nos fazer olhar à circunstância e não olhar pela fé à promessa. Mas repara, mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É interessante, Jesus caminhou sobre as águas, Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E ele disse: Pedro, vem. Porque é que Pedro disse: manda-me ter contigo se és tu? Porque Pedro sabia que se Jesus dissesse uma palavra, vem, ele acreditaria que sobre a palavra dele poderia andar sobre as águas. E Pedro, ouvindo a palavra do Mestre, ele teve fé na palavra do Mestre, ele caminhou sobre as águas. Aqui diz que Pedro andou sobre as águas. No versos 30, olha o que é que acontece quando nós começamos a provar a promessa. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Nós vemos que o medo inibe o ser humano. O medo inibe o cristão de olhar para a promessa de contínuo e de alcançar grandes feitos, grandes vitórias, porque o sobrenatural de Deus, ele é ilimitado. O que limita o poder de Deus na nossa vida é o medo, é a circunstância, é a nossa falta de fé. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É interessante. Aqui a Bíblia diz que Pedro sentiu o vento forte. Olha, ele começou a andar sobre as águas.
E Satanás usou uma circunstância, o vento, para soprar, para que ele tivesse medo ao rugido do vento. E Pedro, olhando a circunstância, começou a afundar. Assim é a vida do cristão. Muitas das vezes nós estamos cheios de fé, estamos regando as promessas e não estamos preocupados com a circunstância, porque acreditamos. Mas quando às vezes nós saímos do sobrenatural de Deus e descemos à carne, à circunstância, ao plano circunstancial que nos rodeia, nós começamos a ter medo, nós começamos a olhar à circunstância. É quando nós começamos a afundar na fé e precisamos que o Senhor nos salve. Assim foi o que aconteceu com Pedro, e olha o que Jesus disse para ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. O inimigo jamais irá fazer alguma coisa contra nós se Deus não o permitir. Todas as coisas que acontecem, muitas são a vontade perfeita do Senhor, grande parte delas é vontade permissível de Deus. E o diabo jamais, o inimigo das nossas almas, jamais irá fazer alguma coisa que Deus não permita. Mas tudo são circunstâncias, tudo são intempéries e adversidades que são passageiras. E Satanás, o inimigo das nossas almas, usa isto para tentar roubar a nossa fé, para nos tentar tirar do foco da presença do Senhor, para nos roubar ou nos tirar do centro da vontade do Senhor. Cabe a nós estar de contínuo com os nossos olhos postos em Jesus. Eu quero te falar só mais um pouquinho de fé, para que tu, se estiveres passando por um momento de dificuldade, por um momento de provação, tu deves regar as promessas, tu deves de acreditar nestas, tu deves de não olhar à circunstância, mas olhar àquilo que te prometeu, porque aquilo que te prometeu certamente é poderoso para cumprir na tua vida a boa obra que Ele começou. E olha só o que Deus diz aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versos 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E acabou de falar e disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha só, Pedro e os demais trabalharam toda a noite para tentar ter uma boa pescaria e nada encontraram. De manhã, ao chegar à terra, eles estavam desanimados. Eles estavam desorientados porque tinham contas para pagar certamente, tinham uma empresa para sustentar uma família. Olha só, e aqui eles estavam desolados. Mas durante o dia, que é um bocadinho contrário, Jesus disse: olha, fazei-vos ao mar alto e lançai as redes. Mas é interessante, isto aqui, sabia alguém que conhecia bem o mar e os melhores horários para a pesca era Pedro. Mas o que Jesus estava a tentar dizer para Pedro e para os demais é que no sobrenatural de Deus, se obedecermos, há bênção, há vitória, há abundante colheita. Pedro estava a falar no âmbito carnal, Jesus estava a falar para Pedro no âmbito espiritual. Que tremendo, olha só. No verso 5, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Que tremendo! E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha só que tremendo! Pedro, ele disse: eu nada apanhei andando toda a noite a trabalhar, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, a situação era contrária. A melhor época para pescar era de noite, de madrugada. Mas Pedro também acreditava que a palavra de Jesus tinha poder. E que esta, quando fosse lançada, não voltaria vazia. Então disse: olha, devemos trabalhar toda a noite, nada apanhei, mas sobre a tua palavra
e eu lançarei a rede. E este moveu-se em fé, e o que aconteceu foi um grande milagre. O que Deus quer dizer para nós nesta manhã é que mesmo num momento de adversidade, mesmo numa circunstância de intempérie na nossa vida, mesmo quando Deus nos dá uma promessa e o quadro é completamente contrário, a nossa orientação deve ser nós regarmos as promessas, independentemente das circunstâncias, porque podemos estar a ser provados na fé, porque o Senhor pode estar a tentar provar a nossa fé para ver a nossa reação e a nossa atitude no momento de adversidade. Mas se tu creres, e se mediante a palavra que o Senhor te deu, tu regares da promessa, certamente tu vais alcançar a vitória, o milagre que o Senhor te deu. Por isso, nesta manhã, eu quero te deixar uma palavra da parte do Senhor. Não temas, não desistas. Talvez esse quadro possa ser contrário. Talvez o quadro que estejas a passar seja de ventos açoitando o barco. As grandes ondas parece que estão tentando derrubar o barco onde tu estás. Mas lembra-te, assim que o Senhor andar sobre as águas e entrar dentro do barco, os ventos vão cessar. Então não temas. Confia, rega a promessa, porque certamente aquele que cumpriu a boa promessa, Ele é poderoso para fazer em nós tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Rega com fé as promessas, não desistas e lembra-se, o vento vai acalmar, o barco vai chegar ao porto seguro. E lembra-te, o Senhor está sempre presente na tua vida. Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Talvez esteja provando a tua fé. Se és digno de alcançar e receber essa promessa, mostra para Deus que tu és fiel. Mostra para Deus que tu não olhas à circunstância. E mostra para Deus que mesmo num quadro contrário, tu és fiel. Tu permaneces fiel, regando as promessas e declarando que a promessa que o nosso Deus prometeu, certamente Ele irá cumprir. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos no ar para mais um tempo com Jesus. Até lá, que tu possas regar as promessas e possas alcançar o teu milagre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.